que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro. 286 dias já se passaram do ano 2022, faltando só 79 dias para terminar o ano. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Fisioterapeuta. A escolha desta data foi determinada pela aprovação do Decreto-Lei número 908/69, regulamentando assim a profissão. E além disso, em 1975 foi aprovada a Lei 6.316 de caráter federal, estabelecendo direitos e obrigações para esses profissionais. Comemoramos hoje o Dia do Terapeuta Ocupacional também, Dia Nacional do Peregrino, Dia Mundial do Escritor, hoje é o Dia do Corintiano também, Dia da Vida, Dia de Santo Eduardo e São Geraldo e Dia da Beata Alexandrina Maria da Costa, da União dos Cooperadores Salesianos. São as comemorações de hoje. O nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Você garante qualidade, o Cicobi Copersul com os seus seguros, né? Garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Por isso, dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Como nós anunciamos anteriormente, hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios Dr. Silvio César da Silva, médico mastologista. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama, vamos falar um pouco aí sobre o Outubro Rosa. Doutor, obrigado aí pela sua presença, viu? Obrigado por ter aceito conversar conosco, doutor. Obrigado, Francisco, obrigado, ouvinte. É um prazer retornar à Sentinela e hoje, em pleno Outubro Rosa, para a gente poder tirar mais algumas dúvidas em relação ao câncer de mama e a prevenção do câncer de mama, né, Francisco? Essa marca, o Outubro Rosa, é uma marca muito forte, né, doutor? Essa marca foi idealizada por uma americana que teve câncer de mama, Susan, e em Nova York ela programou uma corrida pela cura. Depois que ela teve câncer de mama. E nessa corrida ela distribuiu alguns laços rosa para os participantes. E a intenção dela era chamar a atenção para o câncer de mama, já que muitas mulheres não faziam prevenção em relação ao câncer de mama. Então ela queria chamar a atenção e da importância da prevenção para o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. E esse movimento foi mundial e acabou se consolidando bastante. Hoje a gente tem no outubro várias maneiras de chamar a atenção da paciente, tem as campanhas, as propagandas, tem a parte de iluminação de monumentos, aí que tudo contribui para chamar a atenção das pacientes. E o Outubro Rosa se consolidou de tal forma que originou outros movimentos também. Tem o Novembro Azul, que é do câncer de próstata. Então é uma coisa que está consolidada desde 1990, que foi quando essa Susan começou esse movimento em Nova York. E muitas cidades também tem até uma programação, né, elaborada aí para comemorar o Outubro Rosa, aqui em Três Pontas, por exemplo, né? Sim, a gente tem várias maneiras, né? Tem as corridas, tem palestras, divulgações, os meios de comunicação também incentivam bastante o Outubro Rosa. Então são várias maneiras que a gente tem de alertar a população sobre a importância do câncer de mama e a sua prevenção. Para a gente orientar bastante os nossos ouvintes aí, doutor, o que é o câncer de mama? Explica pra gente. Na verdade, o câncer de mama acontece a partir de uma alteração no material genético da célula, isso devido a vários fatores, irradiação, vírus,
várias interferências que a gente tem no material genético da célula que formam uma célula neoplásica, uma célula tumoral, e essa célula é diferente de uma célula normal porque ela se multiplica muito rápido e ela perde as características da célula, então ela se espalha, ela pode cair na corrente sanguínea e ir para outros órgãos, né? E basicamente o que acontece é isso, é um movimento complexo que tem várias alterações, envolve liberação de enzimas para essa célula tumoral partir para outros órgãos, tem vários mecanismos, né? E a gente tem uma forma de câncer de mama que está relacionado com mutações genéticas, que várias pessoas na família já nascem com essa alteração. É uma mutação genética, você já nasce com aquela alteração e durante a vida você vai desenvolver então o câncer de mama. Essas formas são diferentes e normalmente a gente também já tem recursos para diagnosticar essas pacientes que têm mutação genética. Normalmente elas têm um câncer de mama em idades mais jovens, às vezes o homem também pode ter câncer de mama nessas mutações, às vezes ela tem câncer de mama e ovário ao mesmo tempo, então são algumas características que falam que a gente tem que fazer um teste genético, né, através da saliva ou do exame de sangue, para saber se a paciente é portadora dessa mutação genética. O caso mais conhecido foi da Angelina Jolie, né, ela teve a mãe que teve câncer de mama e outros parentes também na família que teve câncer de mama, e ela fez essa pesquisa, esse exame de sangue, e foi descoberto então que ela era portadora dessa mutação genética, e aí ela acabou se submetendo a cirurgias antes de surgir o câncer de mama, né? Porque ela já descobriu que ela tinha a mutação, mas não tinha tido ainda o câncer de mama. Então ela submeteu a uma cirurgia, que é uma reconstrução de mama, a gente tira o tecido mamário, esse tecido glandular, e faz uma reconstrução com prótese de silicone, e aí evita em mais de 95% a chance dela ter câncer de mama. Eu gostaria de fazer duas perguntas numa só, doutor. Quais são os sintomas e quais os sinais do câncer de mama? Atualmente, né, graças à evolução da medicina e o maior acesso das pacientes ao tratamento médico, e a gente tem, na maioria das vezes, uma doença que é assintomática. Hoje, a maioria dos cânceres de mama que a gente opera são descobertos nos exames de rastreamento, na mamografia, no ultrassom. Então, a maioria das alterações não são palpáveis. Então, são descobertas no exame de prevenção e a gente descobre alterações não palpáveis. Mesmo porque um nódulo, para ser palpável, ele deve ter em torno de 1,5 cm ou 2 centímetros, dependendo da localização do nódulo e dependendo do tamanho da mama. Então, a maioria dos cânceres que a gente opera hoje são alterações que não são palpáveis, né? Se a gente pega as outras pacientes, né, com a evolução, se esse nódulo não for descoberto, se esse câncer não for descoberto, ele vai ser normalmente feito o diagnóstico através da palpação, que a paciente descobre o nódulo. Então, 70% dos cânceres que tem sintoma, o principal é a palpação do nódulo, né? Normalmente, o que é importante a gente colocar, normalmente o câncer não dói. Então, o fato da mama ser sensível, ser dolorida, isso não tem nenhuma relação com o câncer de mama, porque normalmente o câncer não dói, a não ser que tenham estágios mais avançados, que você tem fratura óssea, que você tem acometimento de terminações nervosas, aí você pode ter dor, mas normalmente é uma doença que é assintomática, não tem nenhum sintoma, a gente descobre nos exames de prevenção ou numa fase mais avançada, a paciente consegue perceber o nódulo na palpação. Nós estamos conversando hoje aqui, gente, com o Dr. Silvio César da Silva, médico mastologista. Estamos falando hoje sobre o Outubro Rosas, prevenção para o câncer de mama. Lembrando que o nosso Centro de Informações acontece no oferecimento da ATD Máquinas Agrícolas, do Cicobi Copersul, e hoje em especial um oferecimento também do Minas Pet Shop. O Minas Pet Shop tem tudo para o seu animal de estimação: consultório médico veterinário,
consultas, cirurgias, vacinas, farmácia veterinária completa, rações, acessórios, banho e tosa com profissionais qualificados, Minas Pet Shop, produtos de qualidade para deixar o seu animal de estimação ainda mais bonito. Agora também atendendo pelo aplicativo Aiquifome, atendendo provisoriamente na rua Minas Gerais 358, nas costas do escritório da cooperativa, descendo a Praça do Galo. Os telefones 3265-4438, zap 988005253. Grande promoção em banho e tosa, imperdível, viu, gente? Nesse mês de outubro, lá no Minas Pet Shop. Para se ter uma ideia, raças pequenas R$28, raças médias R$35, Border Collie 40, Show 85, banho de gatos R$45, promoção em toda a loja, descontos especiais em medicamentos também. Doutor, voltando aqui com o nosso assunto, né? Nossa pauta de hoje aqui sobre o Outubro Rosa. A incidência tem aumentado ou não, doutor, do câncer de mama? Sim, Francisco, a gente vê um aumento crescente. Hoje o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher, né? Segundo estatísticas do Instituto do Câncer, serão em torno de 60 mil novos casos por ano, em torno de 15 mil mortes. Então hoje o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher, né? E uma das coisas que a gente vê é que esse câncer de mama está relacionado com o estilo de vida. Então, é importante a gente conhecer alguns fatores de risco, igual a idade que teve o primeiro filho, se amamentou, se usou hormônio, a questão do peso corporal, o excesso de peso é um fator de risco, a alimentação, exposição à radiação, tudo isso são fatores que aumentam esse risco de câncer de mama. E existe mais de um tipo de câncer de mama, doutor? Sim, são vários tipos, né? A gente tem tipos e subtipos diferentes, né? E hoje é muito importante em relação ao tratamento, porque o tratamento é muito individualizado. Então, cada tipo de câncer é uma maneira específica de tratamento. Hoje você tem medicações diferentes direcionadas a cada tipo. Então, hoje, para a gente não adianta só saber que aquilo é um tipo de câncer de mama, eu tenho que saber os subtipos e as características. Tem uns que a gente responde melhor a quimioterapia, outros respondem melhores à radioterapia, outros a gente usa só um comprimido que chama hormonioterapia. Então hoje cada vez mais a gente faz um tratamento mais direcionado para o paciente. E com esse tratamento direcionado, a chance de sucesso acaba sendo muito maior também, né? Sim. Na verdade, hoje, estatísticas também científicas, a gente tem mais de 90% dos casos de câncer de mama são tratáveis e curáveis. E isso é importante, além da chance de cura, Francisco, é importante a diminuição de efeitos colaterais, né? Porque são medicações que às vezes tem alguns efeitos colaterais. Então, quando você usa a medicação certa, na dose certa, também a dose é calculada pela superfície corporal, que é o peso vezes a altura. Então, você usa uma dose certa para cada tipo de paciente. Então, isso também contribui para diminuir os efeitos colaterais que a gente tem em relação ao tratamento. Agora, é verdade, doutor, que o câncer de mama é o que mais mata mulheres e que, quanto à incidência, é o fato que o segundo mais comum no mundo, é isso mesmo? Sim, o câncer de mama é o mais frequente, aí o que mais mata, né? Essa realidade de mortalidade, isso está mudando, né? Porque os tratamentos hoje são mais específicos, a chance de cura é maior e o diagnóstico também tem sido mais precoce. Então, cada vez mais a gente vê essa diminuição na mortalidade, mas com certeza é um câncer que tem uma incidência muito grande e uma mortalidade muito grande. Agora, o que traz assim uma certa tranquilidade é saber que tem cura, né, doutor? Sim, o câncer é uma coisa que é tratável, é curável. A gente tem formas de tratamento diferentes, né? Você tem uma parte de cirurgia, às vezes depois da cirurgia a gente associa outras formas de tratamento. Você tem radioterapia, você tem quimioterapia, você tem hormonioterapia, né? São todas formas diferentes que associam tratamento associado
para aumentar a chance de cura dessas pacientes, né? Agora, é verdade que o câncer, mesmo depois de curado, mesmo que depois que a pessoa teve alta, é possível esse câncer de mama voltar, doutor? Na verdade, depois que a paciente termina essa primeira etapa do tratamento oncológico, ela passa a fazer um segmento, um acompanhamento, né? E quanto mais tempo depois do tratamento que ela fique assintomática, que não tem nenhuma alteração, maior a chance dela de cura, né? Mas o câncer, não só o de mama, qualquer outro tipo de câncer, ele pode aparecer depois futuramente. E no mesmo órgão, na mesma mama, no caso da mama, que é um órgão bilateral, pode ser na outra mama ou pode ser em outra parte do corpo, né? A chance disso acontecer depende do tratamento que ela fez inicialmente, do estágio que a gente descobriu, né? Porque quando a gente descobre um tumor, a gente faz um estadiamento que a gente chama e a gente tem uma classificação. Quanto maior o estágio, maior o risco depois que ela tem em relação a ter uma metástase que a gente chama. E o que a gente precisa diferenciar também, se essa nova alteração é uma metástase do câncer primário que voltou ou se ela tem um novo câncer aí. Então, isso nessas pacientes oncológicas, elas sempre vão estar em acompanhamento, que é justamente para poder saber se isso vai acontecer ou não. A chance de acontecer está diretamente relacionado com o estágio da doença na época que ela fez a descoberta. Então, por isso que quanto mais cedo a gente descobre, maior a chance de cura da paciente. Agora, todo caso de câncer de mama necessita de cirurgia ou nem sempre? Não, a maioria sim, né? Hoje existe alguns trabalhos em cânceres muito pequenos, em paciente muito idosa, você pode fazer outros tratamentos aí sem ser a cirurgia, mas são casos muito específicos, são alguns protocolos ainda de estudo, são pacientes muito restritos. O que a gente vê é que na maioria das vezes a paciente submete à cirurgia, né? E às vezes depois nem todas as pacientes precisam fazer os outros tratamentos complementares. A cirurgia normalmente a paciente faz. Então, radioquimioterapia nem todas as pacientes fazem, depende do tipo e do estadiamento também. Então, mas a cirurgia normalmente é feito sim. Agora aquela famosa pergunta, né, doutor? Tem como prevenir? Tem. A gente tem a prevenção em relação ao câncer de mama de 3 maneiras: primária, secundária e terciária. A maneira primária foi o que foi feito da Angelina. Você tem cirurgias que você retira esse tecido mamário antes de aparecer o câncer e faz uma reconstrução da mama com prótese ou outros materiais. Você já tem medicações que você usa antes da paciente ter câncer de mama, e isso reduz em 35% a 50% o risco da paciente ter câncer de mama. Você tem uma prevenção secundária, que é quando a gente faz esses programas de rastreamento que a gente chama, que as pacientes são submetidas a exame de diagnóstico, ultrassom, mamografia, ressonância, de acordo com alguns critérios, e a partir de 40 anos pela Organização Mundial de Saúde, para as pacientes de risco habitual e outras que têm risco maior, a gente antecipa um pouco essa idade. E a maneira terciária, que é quando a paciente já descobre o nódulo e que na verdade ela vai fazer o exame depois da descoberta de alguma alteração na palpação. Então, em relação à prevenção, você tem essas 3 formas: primária, secundária e terciária. Uma pergunta foi enviada até por um ouvinte, que o uso de anticoncepcional aumenta os riscos do câncer de mama? Na verdade, é uma questão muito polêmica, né? Um certo mito a respeito disso, não é? Na verdade é bem polêmico, mas hoje existe um consenso que esses anticoncepcionais mais modernos de baixa dosagem, eles não aumentam o risco de câncer de mama diretamente. Indiretamente, eles podem aumentar. Quando você tem a primeira gravidez depois dos 30 anos, isso é um fator de risco. Então, se a paciente usa um anticoncepcional muito tempo,
na verdade ela vai estar adiando essa primeira gravidez para depois de 30 anos. Isso é um fator de risco. Então, o risco vai ser em relação à idade do primeiro filho, não vai ser em relação ao anticoncepcional. Então, o anticoncepcional hoje, de uma maneira geral, ele não aumenta o risco de câncer de mama. É diferente dos hormônios que a gente usa para reposição hormonal, porque aí são hormônios também, só que são fórmulas diferentes, são medicamentos diferentes, são hormonais também, mas a reposição hormonal para depois da menopausa, isso aumenta sim o risco de câncer de mama. Estamos conversando com o Dr. Silvio César da Silva, mastologista. Estamos falando hoje sobre o Outubro Rosa, no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas, do Cicobi Copesul, e hoje em especial um oferecimento também do Minas Pet Shop. Minas Pet Shop tudo para o seu animal de estimação: consultório veterinário, consultas, cirurgias, vacinas, farmácia veterinária completa, rações, acessórios, banho e tosa com profissionais qualificados. Minas Pet Shop, produtos de qualidade para deixar o seu animal de estimação ainda mais bonito. Agora também atendendo pelo aplicativo Equifome. Minas Pet Shop, provisoriamente na rua Minas Gerais 358, nas costas do escritório da cooperativa, descendo ali a Praça do Galo. O telefone é o 3265-4438, zap 988005253. Grande promoção em banho e tosa neste mês de outubro, viu? Uma promoção realmente imperdível. Minas Pet Shop, conosco sempre aqui no nosso Sentinela Informações. Quer garantir conforto e segurança para sua família? Com o seguro Cicobi Copesul, você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copesul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copesul está aqui para valorizar o que é seu. Rapidinho, daqui a pouco a gente continua. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Estamos de volta aqui com o nosso Sentinela Informações, conversando com o Dr. Silvio César, médico mastologista. Doutor, a mamografia de rotina em mulheres, ela deve ser feita a partir de qual idade, doutor? A mamografia é o importante exame que a gente tem de rastreamento, né, de prevenção para a descoberta de alterações mamárias, e na verdade pela Organização Mundial de Saúde a gente orienta que ela faça anualmente, uma vez por ano, a partir de 40 anos. Isso para as pacientes de risco habitual. Pacientes de alto risco, quando existe caso na família, quando essa paciente já fez alguma biópsia, que ela tem lesões precursoras que aumentam o risco de câncer de mama futuro, muitas vezes a gente começa em torno de 10 anos antes, né? Em relação à mamografia, é importante que a gente fale também que a mamografia é um importante exame de diagnóstico e que consegue antecipar a descoberta do câncer em torno de 2 a 4 anos. Então, se você faz uma mamografia que tem uma alteração, um nódulo que a gente não descobriu ainda na palpação, significa que a gente ganhou 2 a 4 anos em relação ao início do tratamento, porque esse nódulo que hoje não é palpável, se não fizer a mamografia e se ele não for descoberto nesse momento, daqui
2 ou 4 anos, ele vai se tornar palpável. Então, isso muda muito em relação ao tratamento, porque você antecipa aí 2 a 4 anos o diagnóstico disso daí. Então, isso é importante. O uso da prótese de silicone, né? Hoje não está assim tanto em moda, mas teve uma época que era uma verdadeira febre as próteses de silicone, né? Isso aumenta o risco do câncer de mama ou não, doutor? Não. Em relação à prótese de mama, é um procedimento campeão aí das cirurgias plásticas no país. Ainda a demanda é muito grande e a prótese não tem nenhuma relação com câncer de mama. É um material seguro e não atrapalha também a mamografia. A gente tem uma maneira especial que a gente faz na mama que tem prótese. A gente tem algumas limitações quando a prótese é muito grande, às vezes pode dificultar algumas coisas, algumas posições em relação à mamografia, mas de uma maneira geral não atrapalha. E além da mamografia, você pode lançar a mão de outros exames que também complementam a mamografia. Hoje a gente tem o ultrassom, tem a ressonância, tem outros exames contrastados também que ajudam a gente nessas mamas que tem próteses ou em outras alterações também. O autoexame é sempre importante, né, doutor? O autoexame é importante, mas não substitui a mamografia, mesmo porque o autoexame que a gente falou inicialmente, você vai conseguir palpar nódulos normalmente a partir de 2 centímetros. Na mamografia eu consigo visualizar nódulos a partir de 3 milímetros, 5 milímetros. Então, pelos exames de imagem, a gente também descobre lesões menores. Então, o autoexame não substitui, a mamografia. E autoexame, até nas campanhas da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente está deixando um pouco de lado em relação ao autoexame, só quando a gente não tem acesso aos exames de imagem. E hoje evoluiu muito, até nas cidades pequenas a gente tem clínicas que dispõem de mamografia, e isso facilita o acesso das pacientes até nessas cidades menores. Com certeza. Bom, isso acabou de responder a pergunta de uma ouvinte, que ela perguntou se é possível ter câncer de mama mesmo sem sentir nada no autoexame. Estou dizendo que é possível. E mesmo porque a gente falou 70% das vezes o nódulo é o mais comum, mas existem outras manifestações. A gente tem calcificações, por exemplo, que é uma outra maneira de apresentação do câncer de mama, é mais raro. A gente tem as assimetrias, a gente tem outras formas também que normalmente são só nos exames que a gente descobre. Tá certo. Bom, conversamos hoje aqui, gente, com o doutor Silvio César. Não teria muita coisa pra gente conversar, porque o assunto é muito amplo, mas a gente tem que entrar com horário eleitoral gratuito exatamente ao meio-dia. Doutor, agradeço muito, a sua presença, que a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada, o senhor trabalha em várias cidades aí, mas encontrou um tempinho para conversar com a gente, que a gente fica muito grato por isso, viu, doutor? Tá joia, Francisco. Obrigado pelo convite, obrigado a Sentinela também, e a gente está sempre à disposição aí. Tá certo. Amanhã a gente volta, 11h30 com mais uma edição. Forte abraço a todos. Vocês ficam agora com o horário eleitoral gratuito. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento. TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Todo dia, cada dia mais. A 99 FM toca o que você gosta de ouvir. E a nossa mistura de ritmos deixa a galera louca. A economia do Brasil estava se recuperando? Sim, meu país é exemplo econômico para o mundo na pós-pandemia. Isso mesmo. Apesar da guerra e da Covid, estamos gerando emprego